Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Tudo o que fazemos, todo o momento que enfrentamos, momento de paz, de tranquilidade ou momentos onde podem ter perseguições ou momentos de dificuldade. O que importa é que a palavra cresça, é que o reino de Deus se expanda, que as pessoas conheçam a vontade de Deus. É isso que a gente precisa entender. Independente de como esteja a situação, nós precisamos entender o nosso papel e fazer com que a palavra possa crescer de maneira consistente, de maneira que o reino de Deus seja conhecido e a vontade do Pai seja revelada e expressa a todas as pessoas, conduzindo à salvação, à reconciliação, ao reino de Deus. A gente precisa entender que esse é o nosso papel, a nossa responsabilidade. Nós tivemos o tempo em que houve a bonança, o reino de Deus cresceu, muitos milagres. Depois Saulo perseguiu a igreja e teve toda aquela situação onde as pessoas foram esparramadas, muitos morreram, mas a palavra estava crescendo. Depois Saulo se converteu, teve o tempo de bonança, tudo isso de tranquilidade, e a palavra crescia. Ou seja, as pessoas amadureciam e conheciam a Deus. Depois voltou a situação aonde nós tivemos aquela questão de Ágabo falando e os profetas, ou seja, todos os irmãos de Antioquia levantaram os recursos e mandaram Barnabé e Saulo levar essas ofertas à Judéia. E neste interim, o que aconteceu? Herodes começa a perseguir a igreja, a matar os cristãos, ou seja, outro tempo de dificuldade. Morre Tiago, irmão de João, e depois Pedro é preso e bem guardado. Ele é liberto, tudo isso. Mas mesmo diante dessa situação, a palavra crescia. Como a gente pode ler lá em Atos 12, 24 a 25. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém para Antioquia, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então, o que a gente vê tudo isso? Não importa as circunstâncias que estão à nossa volta, não importa como o mundo está vivendo, nem pelo que está passando. O que precisamos? Revelar, manifestar e viver a palavra de Deus no nosso dia a dia. Não se trata de religiosidade. A palavra cresce à medida que nós vivemos o reino de Deus. Nós somos cartas vivas, nós somos o bom perfume de Cristo, ou seja, nós expressamos Cristo através de nossas atitudes, nas nossas relações. Expressarmos as virtudes de Deus é o que faz com que nós revelemos Cristo, manifestemos o Pai a todas as pessoas. Porque viver o reino de Deus é nossa atitude no sentido de manifestar graça, misericórdia, compaixão, a bondade, revelar a justiça de Deus, repartindo a nossa abundância com as pessoas. É isso que vai fazer com que a palavra cresça. Nós anunciamos, nós falamos sobre o reino de Deus, mas nós principalmente vivemos, ou seja, a palavra que nós proferimos, ela é carregada de autoridade pela maneira como nós vivemos. Precisamos viver segundo os valores eternos do reino de Deus. É isso que faz com que a palavra cresça, com que o reino de Deus cresça segundo a vontade de nosso Deus e nosso Pai. Nós não somos chamados para vivermos uma religiosidade e vivermos de cultos, mas para vivermos o reino de Deus em todo o tempo. Nossas reuniões, nossos cultos devem ser um momento para que aprendamos, para que tenhamos comunhão, para que cresçamos, para que fortaleçamos uns aos outros. Não tem outro propósito. A nossa vida deve ser um louvor a Deus, uma oferta à vontade de Deus, aonde nós negamos o nosso desejo, negamos a nossa vontade, negamos os nossos interesses em favor da vontade de nosso Deus. Como Cristo falou, quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é um processo onde nós precisamos crescer, e neste processo nós revelamos a palavra de Deus. A gente precisa entender algo muito importante. O reino de Deus se trata
justamente disso. Quando Jesus disse arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, ele está falando disto, deste processo, aonde nós, deixando a obras das trevas, ou seja, a forma de viver deste mundo, o pensamento natural, carregado de egoísmo, de ganância, da hipocrisia, da mentira, da falsidade, a gente deixando essas obras, nós praticamos as obras que são relacionadas ao reino de Deus, que é a expressão das virtudes de nosso Deus diante das pessoas. É isso que a gente precisa entender. Isto é viver o reino de Deus e isto faz com que a palavra cresça independente do que nós estejamos vivendo, nas circunstâncias que nós estamos envolvidos, nos problemas que nós somos inseridos pelo nosso Deus. A gente precisa entender, precisamos revelar o nosso Deus, revelar o seu reino e fazer com que o reino de Deus seja conhecido no mundo. E a gente encha a terra com conhecimento da glória do Senhor. Fazemos isso quando nós nos despimos do velho homem, da natureza humana e nos revestimos de Cristo, conduzindo as pessoas ao conhecimento de nosso Deus. Que a gente possa entender isso, buscar o amadurecimento e o conhecimento da vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida e que a palavra possa crescer por meio de nossas vidas. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.